Olá, amigos do Estratégia Concursos. Vamos falar agora das espécies de orçamento. Vamos falar também sobre os tipos de orçamento. Vem comigo aqui na tela que eu vou te mostrar como que pode aparecer no seu edital. Pode aparecer como tipo de orçamento, pode aparecer como espécie de orçamento, às vezes vem métodos e técnicas de orçamento público, às vezes vem evolução conceitual do orçamento público, às vezes vem orçamento programa, pode vir também enumerando as espécies de orçamento tradicional, desempenho, base zero, programa, participativo, enfim. Mas eu gosto de chamar mesmo essa aula de tipos de orçamento e de espécies de orçamento, mas é isso que a gente vai estar assistindo na aula de hoje. É uma aula bastante conceitual. Dentre as aulas que a gente tem na nossa matéria, na opinião pessoal, cada um tem um jeito de estudar, tem o seu modo. Eu considero particularmente um dos temas mais fáceis de serem absorvidos, de mais fácil compreensão. E você entendendo, é de fácil aplicação também nas questões de prova. Mas aí vai de cada um. Não quer dizer que você tenha dificuldade nesse, que você está muito mal. Não, às vezes você tem mais facilidade em outras matérias, talvez você goste mais de números, mas é um tema que eu acredito que seja um tema mais tranquilo, de mais fácil compreensão e que também cai em provas de concurso público. Vamos lá então. Bom, vamos começar falando dos tipos de orçamento. Antes de começar a falar dos tipos de orçamento, a gente tem que relembrar aqui o ciclo orçamentário. Por quê? Porque os tipos de orçamento vão relacionar os atores principais dentro do processo orçamentário, que são o Poder Legislativo e o Poder Executivo, as fases do orçamento público e também o envolvimento de acordo com a forma de governo, com o regime de governo que se encontra aquele determinado país. Então vamos só relembrar como é que funciona o ciclo orçamentário. A gente tem a fase inicial de elaboração, depois a gente tem a fase de discussão, estudo e aprovação, tem a fase de execução e avaliação e controle. No nosso país, no Brasil, e aqui a gente vai relacionar ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Então, sempre coloco o nome federal, passo do Planalto para lembrar o Poder Executivo, e o Poder Legislativo eu coloco o Palácio do Congresso Nacional. E essa é a relação que a gente vai fazer. No brasileiro, no caso brasileiro, o que acontece? A elaboração é a atribuição do Poder Executivo. A fase de discussão e de aprovação é do Poder Legislativo. Ou seja, o Poder Executivo é o responsável constitucionalmente para o envio do projeto de lei orçamentária anual, até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, até 31 de agosto. E a partir daí é a fase de estudo, discussão, estudo e aprovação do Poder Legislativo, que tem até o final da sessão legislativa, ou seja, até o dia 22 de dezembro, para a devolução do projeto do Executivo para sanção, para o veto, e que chegamos no ano seguinte. Se os prazos forem cumpridos, aqui já é o ano seguinte, que é o ano que efetivamente vai ser executado. E essa execução também é do Poder Legislativo, do Poder Executivo. E a avaliação e controle, que ela vai ocorrendo concomitantemente, pode ocorrer depois, pode ser uma avaliação e controle prévio, é a atribuição, o titular do controle externo é o Poder Legislativo, com apoio do Tribunal de Contas no âmbito federal. Então, essas aqui são as fases do ciclo orçamentário no âmbito federal, no âmbito nacional, né, do Brasil atual, e eu relacionei com o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Claro, pessoal, tem algumas características. Quando eu falo que a execução é do Poder Executivo, a execução geral, que é o órgão, o poder encarregado disso. Mas, claro, o Poder Legislativo, ele trabalha como deputado, sim, ele tem lá a sua execução, ele executa a despesa. O Poder Judiciário também tem a sua despesa administrativa para se manter, ele também executa. Mas o principal é o Poder Executivo. Então é isso aqui que está na nossa tela. E isso aqui que eu expliquei para vocês, que serve de introdução para a nossa aula, é também um tipo de orçamento. É o tipo de orçamento misto e que está na Constituição Federal. Então a gente já estudou um dos 3 tipos de orçamento. É o orçamento misto, a gente vai ver o orçamento legislativo e o orçamento executivo. O orçamento misto é utilizado na Constituição Federal de 88, em que a elaboração e execução é do Poder Executivo e o Poder Legislativo fica incumbido da discussão, estudo e aprovação e da fase de avaliação e controle. Esse é o tipo de orçamento misto utilizado atualmente no Brasil. E o que seria, então, um orçamento legislativo, da mesma forma, relacionando o ciclo orçamentário
com os poderes executivo e legislativo. O orçamento legislativo, a elaboração não vai ser do Poder Executivo. A elaboração também vai ser do Poder Legislativo. A fase de discussão, estudo e aprovação da mesma forma. A execução vai ser do Poder Executivo. E a avaliação e controle é do Poder Legislativo. Veja que, dessa forma, o ator principal passa a ser o Poder Legislativo. Ele vai ser responsável pela elaboração, vai ser responsável pela discussão e aprovação, pela avaliação e controle, assim como no misto. E a execução a cargo do Poder Executivo também, como no orçamento misto. O que vai mudar aqui é a fase de elaboração. O Brasil já vivenciou isso? Já. Olha aqui, na Constituição Federal de 1891, o Brasil viveu o orçamento legislativo. E ele é típico, pessoal, de países parlamentaristas. Parlamentaristas que dá bastante destaque ao Poder Legislativo. E mais até que o Poder Executivo. Então é um tipo de orçamento típico de regime parlamentarista. No caso brasileiro, ocorreu na Constituição de 1891, para a gente exemplificar. Bom, e para finalizar os tipos de orçamento, que são apenas 3, a gente vai falar agora do orçamento executivo, também da mesma forma, relacionando o Poder Executivo e Legislativo com o ciclo orçamentário. O que seria o orçamento executivo? Quem vai ser responsável pela elaboração? Poder Executivo. Quem vai ser responsável pela aprovação, discussão? Poder Executivo. Execução, Poder Executivo. Avaliação e controle, Poder Executivo. E o Poder Legislativo não faz nada? Não. Isso aqui, pessoal, é típico de regimes autoritários. O Brasil aconteceu lá em 1937, no período aí do Getúlio Vargas. Era um orçamento executivo. Ah, tinha um Poder Legislativo? Tinha. Em alguns casos, pode ser que nem exista o Poder Legislativo. Outros casos ele existe, mas ele é apenas figurativo. Tem casos que ele não sequer ele pode fazer alguma emenda. Então ele seria sempre, ou ele não existe, ou ele serve só para homologar o que já está no Poder Executivo. Então no orçamento executivo, todas as atribuições do ciclo orçamentário, como você pode acompanhar aqui no slide, estão no Poder Executivo, típico de regimes autoritários. Exemplo brasileiro, Constituição de 1937. Então, pessoal, isso que eu tinha para passar para vocês sobre os tipos de orçamento. Os tipos são misto, legislativo e executivo. Agora a gente vai tratar das espécies de orçamento. Pode ser que apareça para você também as espécies sendo chamadas de tipos. Eu prefiro espécies para não confundir. Quais são as espécies? É o orçamento programa, orçamento adicional, que a gente vai ver aqui agora, de agora em diante. E os tipos seriam os demais, que é o executivo, o legislativo e o misto. Mas se aparecer para você tipos de orçamento, como orçamento programa, às vezes aparece questão de prova, também está certo, não está errado, e é fácil de você visualizar. Isso aí não interfere em nada na resolução da questão. Interfere sim, você saber o que é um orçamento programa, o que é um orçamento clássico, que a gente vai ver aqui, ou saber o que já foi passado, o que é um orçamento misto, o que é um orçamento legislativo, o que é um orçamento executivo. Então vamos lá tratar das nossas espécies de orçamento. Bom, primeiro de todos, a gente vai começar com o orçamento tradicional, o orçamento clássico. O que a gente tem que entender aqui? Bom, o que eu vou passar para vocês aqui no slide, parece que a gente vai estar só criticando esse orçamento clássico. E realmente vai ser porque a gente está avaliando ele já no momento posterior, um momento histórico posterior. Então, que o seu orçamento foi muito importante. Então, foi o primeiro documento em que havia previsão de receitas e fixação de despesas. Se a gente for comparar o nada para um orçamento clássico, foi um salto muito maior até do que um orçamento clássico para o orçamento programa, que a gente vai ver mais para frente, que é um orçamento mais moderno. Então, como a gente já está vivendo o orçamento programa, a gente estuda o orçamento clássico já com bastante crítica. Mas a gente tem que ressaltar que ele teve a sua importância no momento histórico em que foi criado. O que é esse orçamento clássico? Ele basicamente era um documento de previsão de receitas e fixação de despesas, em que não havia uma preocupação com finalidade, a preocupação era com o objeto do gasto, ou seja, o que está sendo comprado. Era com o controle da honestidade do gestor público, não tinha um planejamento, não tinha uma finalidade exata do gasto, queria saber quanto que aquele determinado órgão iria utilizar e essa seria a despesa dele. Tem uma característica de incrementalismo, ou seja, quanto aquele órgão tinha no ano, você pega a inflação e já dá para o outro ano aquela dotação. Então, sem uma preocupação com o resultado das políticas públicas. É isso que a gente vai ver agora
no orçamento clássico. Vamos lá, então. Ó. Orçamento tradicional clássico, o clássico visa a aquisição de meios. Então não está focado com o objetivo final, está focado no meios. Não que os meios não sejam sempre importantes, mas hoje em dia a gente tem que saber para que está tendo aquele objetivo. Um exemplo, a diversão pública vai comprar um ônibus. Então, no orçamento tradicional, o foco vai ser aquela compra daquele ônibus. Se a gente estivesse falando num orçamento mais moderno, sim, vai ter que ter o valor do ônibus, etc. Mas para que você quer ônibus? É que essa visão não existiria no orçamento tradicional. Considera as necessidades financeiras das unidades. Quer saber de quanto a unidade está precisando, não exatamente da finalidade do gasto. ênfase nos aspectos contábeis. Os aspectos contábeis são sempre importantes, mas aqui no orçamento tradicional a ênfase é nos aspectos contábeis. A ênfase é na formalidade do documento, da lei orçamentária. A classificação principal por unidades administrativas e elementos. Essa quando se fala de classificação é a classificação da despesa. A classificação de unidades administrativas e elementos são classificação voltadas para quem está executando o gasto e não para a despesa em si. Elas existem até hoje. É importante que você saiba quem está executando o gasto, o elemento da despesa, né, qual é exatamente a despesa, qual é o objeto do gasto, também é importante, mas só existiam esses tipos de classificação. Elas eram as principais, pois o foco estava nisso, no objeto do gasto, na aquisição de meios. Acompanhamento e aferição de resultados praticamente inexistentes. Hoje a gente não tinha um acompanhamento, não tinha um objetivo final, muito menos um acompanhamento do resultado daquele orçamento. Focava no controle da legalidade e honestidade do gestor público, era um documento formal para verificar se a despesa estava sendo legalmente executada, se estava havendo honestidade por parte do gestor público, se não estava havendo roubo. E havia uma dissociação entre planejamento e orçamento, porque praticamente não existia o planejamento. Era, como eu venho falando para vocês, era apenas um documento formal. Então vocês foquem nesse slide, pessoal, que está aqui completo, o que pode ser cobrado para vocês em orçamento tradicional clássico. Claro que pode se comparar com outros orçamentos, podem ser utilizadas palavras diferentes das que estão aqui, mas as ideias centrais em relação ao orçamento tradicional clássico estão aqui. Predomina o incrementalismo, já comentei com vocês o que é isso. É o quê? O que é algo incremental? É um pouquinho a mais. Uma determinada unidade orçamentária tem lá um orçamento de 1 milhão. Então, deu inflação de 5%, pegar esse 5% da inflação, em vez de ser 1 milhão no ano seguinte, vai ser 1 milhão mais 5%, sem a preocupação com o que vai ser gasto esse dinheiro, sem a preocupação com a finalidade do gasto daquele recurso. Esse é o orçamento tradicional clássico. Bom, vamos agora subir um pouquinho, pessoal. Vamos agora uma evolução do orçamento clássico, que é o orçamento de desempenho, também chamado de orçamento por realizações. Aí podem surgir vários outros nomes, de vários autores. Ele começa a enfatizar o resultado dos gastos, e não apenas o gasto em si. Veja que o foco do orçamento tradicional é o objeto do gasto. Aqui a gente começa a focar no resultado dos gastos, mesmo que já é uma grande evolução. E ele foca em dois quesitos. O objeto de gasto, que ainda existe, que ainda é forte, só que ele passa a ser secundário, porque o objeto é importante, mas o objetivo vem a ser a mais importante. E além do objeto de gasto, que é secundário, tem também um programa de trabalho contendo as ações desenvolvidas. Então veja a evolução do orçamento de desempenho em relação ao orçamento clássico. Qual que é a crítica dele? Por que ele não é o orçamento que utilizamos hoje? Qual que é a principal deficiência? É a desvinculação entre planejamento e orçamento. Aqui não tem ainda um planejamento organizado que possa ser vinculado ao orçamento, que pode ser coordenado junto ao orçamento. Então, o principal já está na tela de vocês sobre o orçamento de desempenho ou por realizações. Nós temos também, pessoal, o orçamento de base zero, também chamado de orçamento por estratégia. O que é orçamento de base zero? Basicamente, é considerar que passou um ano, passou um exercício financeiro, uma nova lei orçamentária, ela não tem obrigação de ter relação nenhuma com a lei anterior.
Enquanto lá o clássico, tradicional, incrementalismo, tem determinado, tem 1 milhão, com 5% de inflação, então vamos dar 1 milhão mais 5%. Nesse caso aqui não considera nada, não considera que houve despesa, vai começar do zero. Por isso que é base zero. Então, significa o quê? Que essa mesma unidade orçamentária, em todo exercício financeiro, ela vai ter que justificar a totalidade dos gastos, como se tudo fosse um gasto novo. Então você vê que isso aqui, se por um lado é positivo, né, que vai sempre estar justificando, as equipes estão sempre bem treinadas, sempre bem preparadas. Por outro lado, você vê que não é algo simples de fazer, é algo bastante complexo. E determinadas despesas são tão incrementais, como por exemplo a conta de energia, que você não tem por que zerar tudo e ficar justificando quanto você vai gastar. Só um exemplo, né, pode ter casos até que a energia tem grandes variações, mas no nosso exemplo um gasto com manutenção corrente. Então, vamos ver agora esse orçamento de base zero. Ou por estratégia. Determine o detalhamento justificado de todas as despesas públicas a cada ano, como se cada item da despesa fosse uma nova iniciativa do governo, como se tudo fosse algo novo, como eu já expliquei para vocês. As ações devem ser identificadas e classificadas em ordem de importância, por meio de uma análise sistemática, para que os pacotes de decisão, isso aqui às vezes pode aparecer na sua prova esse termo, pacote de decisão, sejam preparados. É o quê? Você vai pegar as ações e vai justificar. Algumas podem ser, no final, nesses pacotes de decisão, podem ser decididas que vão ser executadas, outros não. Então você tem que estar enumerando as prioridades. Dentro do pacote de decisão, vai ter que estar falando qual é a despesa, qual vai ser o gasto, quem vai ser o responsável dentro daquele pacote pelaquela despesa. E assim vai, algumas podem ser executadas e outras não. Mas a base principal do orçamento de base zero é isso, é justificar todo ano uma despesa como se fosse uma despesa nova. Aqui. E pelo que vocês já viram, ele tem algumas desvantagens, que é a dificuldade. Imagina todo ano ter que ter que justificar todos os gastos. A lentidão, isso torna também o processo muito lento. E o alto custo de elaboração do orçamento, porque você precisaria de muita gente e muita gente qualificada para poder montar o orçamento. Então ele tem entre as desvantagens dificuldade para a sua elaboração, porque algumas despesas são até difíceis de justificar, despesas de manutenção no dia a dia, a lentidão, que seria um processo demorado, e o alto custo da elaboração do orçamento, como eu já expliquei. Alguns autores consideram uma técnica do orçamento-programa. Por que seria uma técnica? O orçamento-programa a gente já vai ver aqui. Mas o que seria uma técnica? Não seria exatamente uma espécie de orçamento. Porque se a gente já fosse aplicar o orçamento base zero em tudo, por tudo que a gente explicou, que seria que teria uma grande dificuldade. Mas para algum grupo de despesa ele pode ser aplicado. Uma determinada despesa, um percentual pequeno de despesas, mas que são importantes, mas que são relevantes, ou que tem um custo muito alto, apesar de ser uma despesa, se eu considerar o contexto, é uma despesa só, mas é uma despesa muito alta. Então você pode aplicar o orçamento de base zero. Você vai falar, para ter esse gasto, que ele é alto, é importante, você vai ter que justificá-lo totalmente, a cada ano. Então poderia ser aplicado o orçamento base zero. Então nesse caso, ele seria apenas uma técnica, uma ferramenta de apoio ao orçamento programa. Ele poderia conviver junto com o orçamento programa. Prosseguindo. E aqui chegamos então ao nosso orçamento-programa, que também pode ser chamado de orçamento moderno, que é o que estamos vivendo nos dias de hoje. Pode ser que daqui a dezenas de anos aí ele seja criticado também, que seja um modelo melhor. Mas hoje nós temos o orçamento-programa, então você vai ver que vão ser só elogios, e é isso que aparece em prova. No orçamento-programa, diferente dos anteriores, veja só, nós já temos uma integração entre planejamento e orçamento. No nosso caso aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem o plano plurianual, tem o orçamento anual, tem a LDO que faz essa ligação. No orçamento-programa a gente já consegue enxergar a integração entre planejamento e orçamento. Ele visa objetivos e metas. Lembra lá que a gente falou que o orçamento clássico visa o objeto do gasto? Aqui não. Já visa objetivos e metas. Não que o objeto não vai estar na lua, não que ele não seja importante. Mas o mais importante são os objetivos e as metas. É a finalidade do gasto. Não se considera aqui as necessidades das unidades administrativas. Considera? Considera. Mas verifique as análises das alternativas disponíveis e todos os custos necessários, inclusive o que eventualmente extrapolar o exercício financeiro. Então tudo é analisado antes de ser colocado no orçamento, antes de ser executado. ênfase nos aspectos administrativos de planejamento. Então, o planejamento aqui ele tem uma importância muito grande. E os aspectos administrativos seriam no sentido do quê? De ter uma estrutura administrativa que comporte esse planejamento, que comporte a execução dessa despesa.
As classificações principais são a funcional e programática. Lembra lá que no orçamento clássico a gente falava que as classificações funcionais são aquelas voltadas para o objeto do gasto do elemento, que é o elemento, aquelas classificações voltadas para a unidade que vai executar o gasto, para o agente do gasto. Isso ainda existe hoje? Existe. A gente tem a classificação da despesa institucional, que é uma classificação orçamentária voltada para identificar quem está executando a despesa. A gente tem a classificação por elemento que fala qual é o objeto do gasto. Tem hoje. Mas não são mais as principais. As principais são aquelas voltadas para a finalidade do gasto, que são justamente a estrutura programática e a classificação funcional. Seguindo. Aqui a gente consegue já ter uma utilização sistemática de indicadores para acompanhamento e aferição dos resultados, porque se a gente está focando nos resultados, a gente já consegue acompanhar. E o controle, apesar de ainda a gente tem que acompanhar a honestidade do gestor público, tem que estar dentro da legalidade, o principal já não é isso mais. Isso é como se fosse uma obrigação, um pré-requisito. Mas o controle vai atuar também o quê? Na eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, ver se a eficiência, né, se está tendo um bom custo-benefício, a eficácia, se a meta que está lá ela foi alcançada, efetividade, se realmente está tendo uma transformação daquela realidade, se realmente está ocorrendo aquilo que o programa, dentro do orçamento do programa, daquela ação, aquele programa, se prontificou a fazer, se propôs a fazer. Pessoal, desde aqui, apesar de ser moderno, esse aqui já está desde o Decreto-Lei 200, de 67, olha o que já estava lá falando, apesar dele ter sido implementado muitos e muitos anos depois. Olha lá, em cada ano será elaborado um orçamento-programa que pormenorizará a etapa do programa plurianual a ser realizado no exercício seguinte e que servirá de roteiro à execução coordenada do programa atual. Então, já lá no Decreto-Lei 200 de 67, a gente já tinha menção ao orçamento-programa, já tinha ordem para que fosse o orçamento brasileiro, fosse o orçamento-programa. Então, pessoal, essa é a tela que eu quero que vocês fixem sobre o orçamento-programa, que a gente está todas as principais características desse tipo de orçamento. Bom, e temos também o orçamento participativo, que geralmente é estudado mais em matérias de administração pública. Às vezes cai alguma coisinha na nossa matéria também, então é interessante a gente dar uma passada rápida para entender o que é orçamento participativo. Bom, quais são as características do orçamento participativo, então? O objetivo é a participação popular na alocação dos recursos públicos. Como que funcionaria isso? O que é o orçamento participativo? Ele pode ser utilizado, inclusive, com orçamento-programa. Imagine uma determinada cidade, a gente sabe que as necessidades são sempre limitadas. Quando você pegar um bairro de uma cidade, ele tem muitas necessidades e não tem orçamento para tudo. E não vai ter, esse é um princípio base da economia. Os recursos são escassos e necessidades são ilimitadas. Então seria, dando um exemplo que eu vou dar, porque a metodologia não é única, né? Cada prefeitura pode utilizar de um jeito, pode nem utilizar. Ela reúne a comunidade precisa de uma creche, precisa de um asfaltamento, precisa arrumar um escadão que está ruim, por exemplo. Só que a prefeitura não tem recurso para isso. Então, vamos falar, faz a reunião, orçamento participativo, vai lá e escolhe, não, prioridade aqui é a creche. Esse ano faz a creche. Outro ano faz o escadão. Outro ano faz o asfaltamento. Se por acaso, nesse meio tempo, a gente conseguir recursos, a gente faz todas as demandas da comunidade. Então, seria basicamente isso. O orçamento participativo pode ser utilizado como um complemento ao orçamento-programa. Então, o objetivo é participação da população na alocação de recursos, não se opõe ao orçamento-programa, como eu disse, pode ser utilizado como apoio e não possui uma metodologia única. Cada lugar pode fazer de um jeito. Ele tem algumas desvantagens, que é a perda da flexibilidade e maior rigidez na programação dos investimentos. Por quê? Porque imagina você fazer reuniões com a comunidade, avisar para comparecer, discute daqui, debate dali, até se chegar à conclusão do que é melhor. Para mudar isso daí é complicado, então é uma perda da flexibilidade e aquele investimento passa a ser algo mais rígido. Apesar do poder executivo quem determina se vai ser executado ou não, se ele ouviu a comunidade, presume-se que ele vai fazer, nem que seja por interesse de ter os votos depois daquela comunidade. Mas ele se predispõe a fazer. Então a gente tem um engessamento maior quando a gente trata da dotação ligada ao orçamento participativo. Não há perda da participação do legislativo nem diretamente da legitimidade. Por quê? Porque nesse caso o cidadão é parceiro do poder executivo. Ele vai estar ajudando o executivo na fase de elaboração.
depois mantém. Ajudou, o Poder Executivo vai ser o que envia, é ele que é o responsável constitucionalmente pelo envio ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo vai aprovar, pode fazer emenda, vai discutir, enfim, vai fazer tudo o que está previsto dentro do ciclo orçamentário. Não vai ter uma alteração por causa disso. Então não há perda de participação do Legislativo nem da legitimidade. E aqui uma observação da LRF. Ó. Lá está escrito assim, e deve ser incentivada a participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração da lei orçamentária. Então, a LRF já alerta que é interessante, recomenda-se que tenha criado um mecanismo de incentivo à participação popular nesse processo de elaboração. Um deles pode ser o orçamento participativo. Apesar disso, a Constituição diz que a iniciativa das leis orçamentárias pertence ao Poder Executivo. O que quer dizer isso? O Poder Executivo ele pode ouvir o povo, deve ouvir, e recomenda-se que ele acate aquela parte do orçamento, se ele determinou uma parte do orçamento. Para que seja ouvido a comunidade, é interessante que ele execute, tudo que eu falei. Né? Claro, é o mais certo, e nem que seja por interesse para ele conseguir o voto dele. Ele deveria executar. Só que ele não é obrigado. Por quê? Porque o responsável pela elaboração é o Poder Executivo. Então é ele que vai elaborar. Então ele elaborou e enviou. E muito menos na hora da execução. Pode ser que esteja uma dotação da lei orçamentária e algumas ele não queira executar. Porque o nosso orçamento, a grande parte dele ele é autorizativo. O Poder Executivo não pode executar uma despesa que está fora da LOA. Não pode. Ah, está fora da LOA, quer executar? Não pode. Mas se está dentro da LOA, ele pode executar ou não. Claro que tem despesa obrigatória, tem outras características. Mas dentro das despesas discricionárias, ele pode executar ou não. Então essa tela aqui, pessoal, é a tela que eu deixo para vocês em relação ao orçamento participativo. Como já comentei, geralmente ele cai mais em administração pública, aí já vem no nível maior de aprofundamento, mas para a nossa matéria aqui, isso aqui é mais que suficiente para você acertar as questões. Bom, pessoal, esse quadro aqui que eu deixo para vocês é um quadro importantíssimo, porque as questões de prova, muitas das vezes, tentam trocar, confundir o orçamento tradicional com o orçamento programa, ou mesmo diretamente comparam um com o outro. Ah, o orçamento tradicional é assim assado, o orçamento programa é dessa forma, e sempre invertendo entre os tipos de orçamento. Então, a gente visualizando aqui, a gente consegue fazer uma comparação que é muito importante na hora de você resolver as questões de prova. É uma comparação direta entre o orçamento tradicional e o orçamento programa, e serve também de revisão pelo que a gente viu na nossa aula. Bom, aqui no orçamento tradicional nós temos uma dissociação entre planejamento e orçamento. Lembra que eu falei? Que lá no começo ainda, orçamento clássico, a gente ainda não tem um planejamento estruturado, está começando o orçamento, é só um documento de receita e despesa, então tem uma dissociação entre planejamento e orçamento. No orçamento programa a gente já tem uma integração entre orçamento, entre planejamento e orçamento. No nosso caso a gente já tem um PPA, que comentei com vocês, temos a lei orçamentária anual, tem a LDO que faz essa ligação. O orçamento tradicional visa aquisição de meios, então o foco vai ser no objeto do gasto. Já no orçamento programa, os meios são importantes sim, mas o foco vão ser nos objetivos e metas. No tradicional, considera-se as necessidades financeiras das unidades. Então é o que quer saber, o órgão precisa de tanto de recurso, vai ser dado. Aqui não. É importante quanto o órgão precisa, mas considera-se todas as alternativas disponíveis e todos os custos envolvidos, inclusive o que extrapolar no exercício. Tudo tem que ser pensado no orçamento programa. O tradicional, a ênfase é nos aspectos contábeis. Os aspectos contábeis são importantes também no programa? São, mas mais importantes são os aspectos administrativos e de planejamento. No tradicional, a classificação principal é por as unidades administrativas e elementos, ou seja, no agente encarregado no gasto e no objeto do gasto. Aqui não, é a funcional, no programa é a funcional e programática. A estrutura programática é mais importante, a classificação funcional é mais importante. Aquelas relacionadas à função do gasto, a finalidade do gasto, em que área, na funcional é em que área a despesa vai ser executada. No tradicional, o acompanhamento e aferição dos resultados é praticamente inexistente, até por todas as outras características. Já no programa, é necessária uma utilização sistemática de indicadores, para que seja possível acompanhamento e aferição dos resultados. No tradicional, a gente tem uma ênfase no controle da legalidade e honestidade do gestor público. No orçamento programa, também temos isso, a gente sabe, a gente vive momentos aí que a corrupção está aflorando, sendo identificada. Mas
que é mais importante? É a eficiência, a eficácia e a efetividade do gasto público. Então, pessoal, esse quadrinho aqui eu deixo para vocês também. É um quadro importantíssimo, que pode ser que com eles você consiga resolver várias questões de prova que versarem aí sobre o tema espécie de orçamento, que podem comparar o orçamento tradicional e o orçamento programa. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês sobre as espécies de orçamento. Até um próximo encontro. Forte abraço.